Olá! Nesta aula começaremos então a falar finalmente sobre geoestatística. O que é a geoestatística e como podemos utilizar isso dentro da agricultura de precisão. Nesse sentido, a primeira coisa que temos que entender é a diferença entre geoestatística e a estatística clássica. No caso da estatística clássica, nós sempre assumimos que, quando coletamos amostras de um experimento, por exemplo, assumimos que essas amostras são totalmente independentes entre elas, o que faz com que consigamos definir se um determinado tratamento, um determinado manejo interfere ou não na resposta a esse tratamento, medido em termos de produtividade ou qualquer outro parâmetro. No entanto, quando falamos em geoestatística, a posição dessa amostra passa a ser importante. Na geoestatística, assumimos que as amostras não são independentes entre elas. Elas têm algum tipo de dependência em função do espaço, algum tipo de dependência espacial. Nesse sentido, uma mesma distribuição espacial, como esta que observamos aqui no mapa, é possível notar a diferença. Temos aqui a mesma distribuição de dados, um mesmo histograma, mas para esta variável não enxergamos nenhum tipo de mancha, enxergamos um efeito totalmente aleatório. Já quando olhamos para uma variável estruturada espacialmente, portanto a nossa variável tem o mesmo comportamento estatístico de dados, nós notamos regiões nesse mapa, nós notamos algumas manchas. Isso faz com que um efeito antes, neste caso específico, seja totalmente aleatório. Quando partimos para uma situação onde existe dependência espacial, vemos então que não há esse efeito totalmente aleatório, eu tenho regiões bem definidas. Então, podemos dizer que a geoestatística visa identificar, numa aparente desordem das amostras, alguma medida de autocorrelação espacial, alguma medida de agrupamento, o que chamamos de medida de correlação espacial ou dependência espacial. É o que nós queremos modelar com a nossa análise geoestatística. E no nosso âmbito, no âmbito da agricultura de precisão, nós temos o processo de interpolação, que é a crigagem. Antes desse processo, temos que modelar essa dependência espacial. Então, está aí duas utilidades da geoestatística para nós dentro da agricultura de precisão. E temos uma outra utilidade bastante interessante para nós, que é estabelecer padrões de amostragens adequadas para uma dada variável. Por exemplo, identificar até quantos metros eu posso coletar uma amostra de solo, por exemplo. Ou seja, eu consigo identificar de quantos em quantos metros ou qual que é a densidade mínima de amostras que eu preciso para representar adequadamente aquela minha variável de interesse. Mas isso veremos de forma mais aprofundada no módulo 3. Agora vamos entender o que é a geoestatística, ou seja, o que é modelar o comportamento espacial e como esse processo de interpolação funciona. Assim sendo, podemos dizer que a crigagem, como já adiantei para vocês, é um interpolador geoestatístico, que é diferente do interpolador matemático ou determinístico que comentei, o inverso do quadrado da distância, por exemplo. Então nós dizemos que a crigagem é um método estocástico de interpolação, ou seja, usando a geoestatística, nós assumimos que nesse processo de interpolação há efeitos que são regionalizados, então há efeitos espacializados de agrupamento e também há efeitos aleatórios. Nesse sentido, a crigagem é diferente de um inverso da distância, por exemplo, porque no inverso da distância assumimos que o valor daquele local que estamos interpolando é apenas função da distância entre a vizinhança. Na geoestatística não, assumimos que há um efeito de distância sim, mas há também um efeito aleatório desse dado que tentamos modelar. Além disso, como temos esse modelo
dos efeitos aleatórios e regionalizados, também conseguimos ter uma medida de incerteza das nossas predições, o que pode ser bastante importante para a gente, que veremos ao final desse módulo. Assim, os métodos matemáticos de interpolação possuem limitação. A forma como esses métodos interpolam, estimam as variáveis espacializadas não leva em conta o comportamento real daqueles dados. E é isso que a nossa modelagem da dependência espacial quer fazer. Assim, nós podemos, por meio de análise geoestatística, identificar a forma e orientação de uma janela de estimativa, que falaremos mais à frente. Nós podemos ter, por exemplo, quero estimar este valor dentro de uma região. Eu tenho as amostras vizinhas que são mais importantes e esse peso na interpolação vai ficando menor conforme a amostra vai ficando mais longe deste local onde quero realizar a estimativa. Porém, esse tipo de janela de vizinhança para a interpolação pode ter outro comportamento, como este daqui. Eu posso ter uma elipse e não um círculo, como geralmente os interpoladores trabalham. Na krigagem eu posso ter outras conformações. Falaremos mais à frente deste efeito, mais especificamente no módulo 3, onde falaremos sobre anisotropia nos dados. Então nós conseguimos refinar nosso processo de estimativa, onde identificamos amostras mais próximas que têm maior importância e amostras mais distantes que influenciam menos na predição, até amostras que não são levadas em conta neste processo. Dessa forma, quando falamos então de geoestatística, é importante apresentar o conceito das variáveis regionalizadas, que é de onde veio a geoestatística.